Paz do Senhor Jesus, igreja. Boa noite. Só quero deixar um aviso aqui para as mulheres. Sábado agora, às 17 horas, temos a nossa célula na casa da irmã Cláudia, na rua Frei Luiz Ravena, 548, Feira de Santana, na rua Feira de Santana, 548. E sábado, dia 21, teremos, então, o nosso culto. Está próximo, sim, né, irmãs? Porque o que antecedeu foi devido o louvorzão, e aí tivemos que marcar o culto no final, e agora nós estamos marcando para a data certa, que é o terceiro sábado do mês. Mês passado foi o último sábado, e agora o terceiro sábado do mês. Amém, meninas? E vamos para a palavra, né? O Senhor colocou essa palavra no meu coração tem tanto tempo. Eu quero, nessa noite, estar meditando com a igreja como que a Bíblia é contemporânea, né? Como que aquilo que acontecia lá atrás está repetindo exatamente nos dias de hoje. Amém? Então, gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé. Vamos estar lendo no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Eu não sei se a igreja conhece, né? Alguns conhecem essa palavra, mas é uma palavra que ela é bem contemporânea mesmo, viu? É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Neemias, capítulo 1. Vamos lá. Informado do triste estado de Jerusalém, Neemias ora a Deus. Palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na cidade de Suzã, Hanani, um de meus irmãos, veio de Judá com alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que sobreviveram ao cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e suas portas queimadas. Ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e jejuei e orei perante o Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres tua aliança e usa de benignidade com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam abertos os teus olhos e atentos os teus ouvidos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, seus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais cometemos contra ti, pois eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nós corrompemos contra ti, e status nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredires, e eu vos espalharei entre os povos. Mas se vós converteis a mim, guardaste os meus mandamentos e o cumprides. Então, ainda que vos rejeitados esteja, espalhados pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que eu escolhi para lhe fazer habitar o meu nome. Estais ainda teus servos, o teu povo que resgataste com tua grande força e forte mão. Ah, Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Fazem prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Pai, essa é a tua palavra. Palavra essa que o Senhor ministrou ao meu coração. Pai, não seja nada de mim mesmo, que eu mesmo não tenho nada para oferecer.
Se tem algo, venha da parte do Senhor. Se há algo a ser dito, é da parte do Senhor. Se há algo a ser aprendido, a ser ensinado, se há coisas que precisam nós entendermos, vem da parte do Senhor, ó Eterno. Pai, em nome de Jesus, nos dê discernimento a essa palavra nessa noite, para que possamos compreendê-la e entendê-la, o que está por vir, se nós não estivermos firmados. Senhor, Senhor, o que será de nós? Talvez faríamos a mesma oração de Neemias. Pai, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento para compreendermos a sua palavra e colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o tema da palavra nessa noite: a obediência mantém o seu muro de pé. Mas antes de falar de Neemias, antes de falar, de chegar a esse ponto de que Neemias faz esse choro, essa oração de choro, essa oração de lamentação diante de Deus, é necessário ir lá no início de tudo. É necessário ir lá no começo. E qual foi o começo dessa situação a qual Israel chegou, ao qual o povo de Judá chegou? O que levou a esse povo estar dessa maneira, dessa forma? Vamos começar falando da profecia de Isaías. Isaías profetizou algo para o rei Ezequias, porque o rei Ezequias, tinha lá seus bens, o reino próspero, o reino abençoado. Aí veio 2 espiões da Babilônia, que pode ter certeza que eram espiões, porque o imperador, quando ele quer conquistar a terra, o que eles fazem primeiro? Um rei, quando quer conquistar uma terra, primeiro ele envia quem? Os espiões. Manda os espiões lá, dá uma olhada, uma panorâmica lá na terra, ver como que é, para tempos depois ir lá e saquear tudo. Derrubar, destruir, levar o povo cativo. E foi exatamente, não foi Nabucodonosor, mas foi o pai dele, certamente que o pai dele fez isso, enviou aqueles 2 espiões. E o interessante é que Ezequias, todo orgulhoso, deixou o orgulho todo orgulhoso ali, queria mostrar o reino para para aqueles 2 espiões. É algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Quem eu estou colocando dentro da minha casa? Eu estou abrindo a porta da minha casa para quem? Eu estou dando abertura na minha casa para quem? Quem eu estou convidando para entrar dentro da minha casa? Quem eu estou mostrando o que eu tenho no meu lar? Para quem que eu estou contando os meus sonhos? Isaías chegou tempos depois e perguntou para Ezequias: Ezequias, quem é aqueles homens lá? São 2 homens que veio lá da Babilônia. O que eles viram aqui? Tudo. Tudo. Eles viram absolutamente tudo aqui. E diz a palavra que Isaías foi com Ezequias: daqui um tempo, eles voltarão e levarão seus filhos, suas filhas, suas finanças, vão levar tudo seu. Porque você deu brecha, deu legalidade para o inimigo. Então, essa profecia ela foi se cumprir tempos depois. Porque tempos depois, o que aconteceu ali com o povo? O povo deixou de dar ouvidos a Deus. É engraçado que eram 12 tribos. 10 dividiram o reino norte e o reino sul. Judá era o único da tribo que ainda permanecia fiel aos preceitos da palavra, fiel à lei, fiel, obedecia às leis. O único era Israel, era Judá. Só que os próprios reis deixaram lá o orgulho, também entrar, as riquezas, porque Judá se tornou um país próspero, porque Deus guardava, Deus protegia. Então o que houve? Os reis começaram a fazer tudo aquilo que era mal perante o Senhor. Agora eu vou fazer as minhas escolhas. Eu estou rico, estamos bem, então eles começaram a fazer as suas próprias escolhas. É diferente dos dias de hoje?
O povo começou a escolher o que queria. Começou a adorar outros deuses, né? Foi lá, começava a fazer imagem de escultura e começaram a adorar as imagens de escultura. Começou a ficar amiguinho dos povos pagãos. O povo começou a desobedecer a Deus. E Deus sempre avisando, sempre enviando profeta. Cuidado, olha o que vocês estão fazendo. Sempre enviando profeta para alertar o povo do mal que viria se eles continuassem agindo daquele jeito. É diferente do que a gente está vivendo? Vão meditando aí, vai meditando aí. Então, o povo começou a desobedecer. E não era só o povo, começou pelos reis, os governantes. Começou lá de cima. É diferente do que nós estamos vivendo hoje? Começou lá em cima a desobediência do povo. Os reis começaram a fazer aliança com povos pagãos. Os reis começaram a fazer tudo aquilo que Deus havia dito, não faça. E eles começaram a fazer. E com isso, o sacerdote que era para estar ensinando, repreendendo, o sacerdote tinha que ir lá e falar, não, vocês estão errados, não faça isso. Mas eles davam ouvido? Não. O sacerdote também começou a ficar o quê? A se juntar aos reis, e também o sacerdote começou a se corromper. E com isso, os profetas que eram para ensinar a palavra da lei, a profetizar e ensinar para o povo que o povo estava em pecado, os profetas também começaram a corromper. E com isso o povo, já que está, nós vamos também entrar no mesmo bolo aí. Vamos começar também a viver do jeito que eles estão vivendo. Vamos começar também a viver errado do jeito que eles estão vivendo. E, infelizmente, começaram todos a pecar. E eu acho tremendo o nosso Deus, gente. Tremendo. Porque o povo pecou, o povo peca, o povo erra. E Deus continua levantando profetas, homens que têm um relacionamento com Ele para mostrar para o povo, vocês estão errados. Vocês estão errados. Vocês permanecerem dessa maneira, vocês vão se dar mal. Deus sempre foi levantando ao longo da história de Israel profetas para mostrar, gente, olha o caminho pelo qual vocês estão indo. E o povo queria aceitar? Não. O povo não aceitava. Agora você imagina, Deus ao passar do tempo, Deus então chamou Jeremias. Jeremias ainda nem tinha sido formado no ventre da mãe dele. Jeremias já tinha sido determinado e escolhido para aquela obra de quê? De mostrar para o povo o pecado deles. E agora você imagina, gente, que não é fácil. Jeremias era um menino, suponha que Jeremias tinha uns 15 anos. Vamos colocar assim, a Bíblia fala que ele era um menino. Vamos colocar aí 15 anos. Para profetizar para uma nação inteira do pecado que eles estavam cometendo contra Deus. Agora vocês imaginam, é um menino contra homens barbados. Homens já vividos. Profetas vividos, homens vividos, sacerdotes, reis vividos. Agora eu vou falar com você uma coisa, Deus levanta quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus levanta da maneira como quer. Muitas vezes você olha para a pessoa, mas fulano é tão novinho, mas filho, se foi Deus que levantou, velho é tu. Se foi Deus que levantou, é menininho, mas se foi Deus que levantou, velho é você. Você só tem aparência de velho, mas você não tem experiência nenhuma, porque quando Deus levanta, quem estabelece é Ele, pronto. É Deus que estabelece. Então Deus estabeleceu ali Jeremias para anunciar ao povo. Olha o caminho por onde vocês estão andando. E Jeremias chegar e falar, gente, vocês estão pecando. Gente, vocês estão adorando outros deuses. Mulheres, vocês estão fazendo bolo para a rainha do céu. Vocês estão entendendo que é a rainha do céu? Diferente do dia de hoje. Vocês estão fazendo bolo, vocês estão adorando a rainha do céu. Vocês estão adorando outros deuses. Vocês estão fazendo tudo quanto é prática ilícita, o povo de Judá começou a praticar. Jeremias ia lá e falava com o povo e mostrava para o povo. Os profetas falavam que Jeremias estava mentindo.
Você está mentindo, Jeremias. Jeremias ia lá e explicava para o povo, se vocês não se arrepender, o mal está a caminho. Aí o sacerdote falava, que é isso, Jeremias? Deus é conosco. Deus é conosco. Você que está mentindo. Você está mentindo, Jeremias. Deus é nosso favor. Mas eles sabiam o mal que eles estavam cometendo, o erro que eles estavam cometendo. E o povo não se arrependia. Jeremias passou momentos terríveis na vida. Jeremias foi açoitado, preso, açoitado, jogado numa cisterna, humilhado, por causa da palavra, por amor à obra. Deixa eu falar com vocês uma coisa, vocês estão preparados para isso? Que nós estamos correndo esse risco muito breve. Estamos correndo esse risco muito breve. De passarmos talvez igual ou até pior que Jeremias. Porque hoje em dia, o certo, errado, o errado é certo. E se todo mundo está fazendo o errado, então o errado é certo. Está assim hoje. Ah, mas a maioria está fazendo, então é certo. A minoria não está fazendo, então é errado. Está dessa maneira e fora. E se a gente pregar o que é certo, maluquinhos somos nós. Errados somos nós. Se nós pregarmos a verdade, o que é verdadeiro, errado somos nós. É isso aí que o mundo está. É dessa maneira que o mundo está. E o povo quer pregar a sua verdade. Não é a verdade de Deus, não. O povo quer pregar e quer anunciar é a sua verdade. A minha verdade que é certa. De Deus, não. O povo está cada dia distanciando mais de quem? De Deus. O povo está cada dia distanciando mais de Deus. Aí depois as coisas começam a acontecer. De quem que é a culpa? É Deus. Cadê esse Deus que não faz nada? Ué, como que ele vai fazer? Deus, ele não invade a vida de ninguém. Deus, ele não invade. Aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei, farei nele morada. Ele bate, ele é educado, ele chama. Abre a porta. Se você abrir a porta, eu entro. Deus não invade a vida de ninguém. Deus não invade. Mas o mundo quer o quê? Ah, eu vou viver no pecado e quero para o céu no pecado. Eu vou viver no pecado e quero viver uma vida de vitória. Aleluia! Viver como? Distante de Deus. Sem Deus não há salvação. Fora dele não há paz, não há alegria, não há salvação, não é nada. E Israel viveu isso. E se nós não estivermos atentos a isso, a gente vai viver igual. Sabe por quê? Porque, infelizmente, muitos estão se corrompendo. Sabe por quê? Porque não quer confrontar o mal. Não quer. Não quer confronto com o mal. Não quer confrontar o errado que está lá fora. Não quer. Não. Eu posso lançar essa ideia. A minha ideia é que está certa. Não. Como? Quer que provar que Deus, que aquilo que Deus estabeleceu para nós, está errado. A minha opinião estava certa. Eu acho que o que mais, dentro da palavra, eu acho que um clássico na palavra, vamos dizer assim, um exemplo na palavra de alguém que escolheu viver a sua vida da maneira como queria, foi Sansão. Sansão era um homem de promessa. Deus fez promessa a Sansão. Ah, deixa eu falar uma coisa, cuidado com esse negócio. Assim, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Ô filho, se você andar fora dos caminhos, a promessa que Ele fez na tua vida, você morre sim. Porque se você fazer a sua escolha de viver da maneira como você quer, Ele não vai te obrigar a nada. Ele pode fazer promessa, mas se você não quer viver a obediência, a promessa, meu filho, escolha. Adão e Eva tinha uma promessa? Tinha. Sansão tinha. O rei Saul tinha uma promessa? Tinha. Mas escolheu viver o que eles queriam. A minha escolha é soberana, a vontade de Deus. E qual foi a consequência? Perdas. Perdeu. Então, vai acontecer, se Deus fez uma promessa a mim, a você,
vai se cumprir se eu permanecer no caminho que Ele escolheu para mim, se eu viver na obediência daquilo que Ele escolheu para mim. E, infelizmente, Judá fez escolhas terríveis. E, assim como Isaías e Jeremias, Ezequiel também profetizou sobre aquilo que viria contra Judá. Judá não obedeceu, Judá não deu ouvidos. E olha que foi falado, foi dito, foi mostrado, porque 3 vezes Judá foi atacado e mesmo assim o povo não se arrependeu. É engraçado, né? O Nabucodonosor dos dias atuais, aí, essa pandemia, o Nabucodonosor nos dias de hoje, o povo se arrependeu, muitos ficou pior. Pior. E diz a palavra que ele avisou, Jeremias avisou, se vocês não se consertarem, vocês vão embora do seu país, vocês vão ser cativos em outro país. E aí aconteceu. Aconteceu então que o Nabucodonosor veio e levou o povo. E levou levou parte da nação de 3 vezes. Veio, levou uma leva, depois veio, levou outra leva, depois veio, levou a terceira leva. E os que ficaram, né, os pobres, né, ficaram lá para cuidar da vinha, da plantação de uva. Mas os demais foi tudo levado para a Babilônia. Foram levados para um país que aí que a coisa estreitar mais ainda. Se lá atrás eles estavam cometendo pecado, como seria na Babilônia? Irmãos, e o Nabucodonosor dos dias atuais também está aí, está pronto para manifestar. E a grande Babilônia está pronta para manifestar. Ainda pior, vai ficar pior. Por isso que temos que estar fortificados na palavra. A obediência mantém seu muro de pé. Qual que é o muro da nossa vida hoje? Palavra. A palavra é o muro que nos protege. Isso aqui, ó, a mente. O maior ataque de Nabucodonosor dos dias atuais é na nossa mente. E é a palavra que nos protege. É a palavra que não vai direcionar a lei. É a palavra que não vai dar a direção de vermos aquilo que está errado. E o povo deixou de ouvir, deixou de fazer, começou a fazer a sua vontade. E a consequência foi qual? Perdas. Perdas. Ao fim de suas profecias, Jeremias disse ao povo que seu exílio na Babilônia duraria 70 anos. Judá se tornaria uma terra desolada. E é o que se tornou. Judá se tornou uma terra de grande tristeza, de grande humilhação. Uma terra que outrora era a glória, né? Era maravilhosa. Um país maravilhoso, agora se tornou um país desolado, um país triste. Um país que quem queria morar num lugar daquele, quem queria morar numa cidade daquela? Ninguém. Tamanha a sua desolação, tamanha a sua tristeza, porque a presença de Deus não estava mais lá. Não havia presença de Deus. E onde não há presença de Deus, tem paz, tem alegria, gente. Aonde Deus não está presente, tem vida. Tem vida. Não tem. Não há. E infelizmente a gente está vivendo os dias de hoje que a situação que está no mundo está terrível. Porque o povo não quer saber de Deus. Os Neemias, né, dos dias atuais estão aí. Mas o povo quer. A palavra tem sido ministrada. Mas o povo quer? O povo quer ouvir a palavra? Muitos querem ouvir. Quantas vezes, às vezes eu falo com as pessoas, dia desse eu falei com uma pessoa, você fala com Deus, você ora e virou para mim e falou, vou falar o que com ele? Falei, hã? O que você vai falar com Deus? Você não tem nada para falar, agradecer pela sua vida, pelo seu fôlego de vida? Não, eu não aprendi. Eu não aprendi. Então começa a fazer dessa maneira, aí começa a mudar de conversa, sabe?
Começa a mim não faz, não faz diferença. Meu Deus, olha a situação que o mundo está. Olha a situação. E ao fim desses 70 anos, Daniel clama pela misericórdia de Deus para que seu povo regresse à sua terra natal e sejam perdoados de seus pecados, como diz o irmão, né, a abertura do culto. Falei, ele vai pregar a palavra hoje no meu lugar. Daniel foi um dos cativos, dos que foram levados cativos para a Babilônia. Mas Daniel, e é interessante que Daniel, ele estava no império, né, que era para ter sido um jovem como qualquer um. Mas Daniel tinha relacionamento com Deus, e mesmo na Babilônia, como o irmão bem disse, ele decidiu em seu coração servir a Deus. E por causa dessa atitude, Deus honrou. Deus deu a Daniel uma honra, que ele se tornou o governador. E mesmo sendo governador, mesmo tendo ali as suas obrigações naquele lugar, Daniel ainda dava ouvidos, Daniel ainda buscava um relacionamento com Deus. E ele sabia, ele guardou no seu coração a palavra que Jeremias tinha dito, que ao cabo de 70 anos o povo retornaria para Jerusalém, para o seu país de origem. Né? E ele orou, clamando a Deus, para que o povo não esquecesse daquilo que Deus havia prometido, que eles retornariam da Babilônia de volta a Jerusalém. E desse meio termo, né, assim que Daniel orou ali, que colocou essa oração diante de Deus, veio então, antes disso, veio então o rei Dário, que foi o império que também destruiu o império babilônico, né? O rei Ciro, que foi usado por Deus, destruiu ali, destruiu Babilônia não, né? Destronou, né, ali o imperador que estava ali na época, o neto lá de Nabucodonosor, e eles assumiram então o trono. Ele assumiu então o trono, o rei Ciro que também tinha sido prometido, tinha sido feito por Deus uma profecia acerca de Ciro, que ele governaria na Babilônia e que através de Ciro o povo seria liberto. E Ciro então libertou Israel. Ciro então libertou os judeus, dando ao povo a liberdade para voltar de volta para o seu país de origem. E eles voltaram. E óbvio que depois da oração, né? Assim que Daniel fez esse clamor, então Ciro libertou o povo. A profecia, então, foi cumprida. E aí, chegamos aqui, então, Neemias. Então, deu para entender, né, irmãos? A situação vai muito mais além. Não dá para ficar resumindo tudo, que é muita coisa, né? E aí, até chegarmos aqui em Neemias. Neemias, quando ele soube acerca ali dos seus irmãos, o estado em que estava Jerusalém, né, Judá tinha sido completamente destruída, e os muros derrubados, e os muros, os portões, tudo destruído, tudo. Você imagina, né? Estava aberto, não tinha nada para proteger, estava todo aberto. Então, a cidade estava, como foi dito pelo profeta Jeremias, a cidade estava toda o quê? Desolada, toda destruída. E diz a palavra que Neemias, quando ouviu aquilo, se entristeceu. Ele sentiu, doeu na tua alma. Ô, irmãos, como nós precisamos ter esse mesmo espírito de Neemias, de se compadecer. O povo não pecou, não foi o povo que falhou contra Deus, mas mesmo assim, Neemias ainda sentiu a dor de ver o povo naquele estado, de ver o país naquele estado. E ele colocou à disposição de Deus para ir fazer a diferença.
para ir lá fazer a diferença na vida daquele povo. Irmão, nós estamos aqui nessa noite porque nós queremos mais de Deus, não é verdade? Mas nós queremos mais de Deus só para nós? Não. Nós queremos mais de Deus para nos enchermos e depositarmos na vida de outros. E depositarmos na vida de outras pessoas aquilo que aquelas pessoas precisam. Assim como Neemias fez. Neemias queria fazer algo diferente na vida daquele povo. É interessante que diz a palavra que quando Neemias soube da situação do Estado, qual foi a primeira atitude de Neemias? Orar. Orar. A oração. Porque Neemias sabia que ele tinha que primeiro falar com Deus. Ele tinha que clamar a Deus. Porque somente através da oração é que a resposta vem. Não a outra maneira, não uma outra forma. Se nós não orarmos, vem uma situação adversa. Lutas, adversidades. Se nós não colocarmos diante de Deus aquela questão e queremos resolver pela força do nosso braço, não vai ter solução. Não vai ter resposta. Por quê? Porque há situações que somente o agir de Deus é que vai fazer a diferença. Não é o meu agir, é o agir do Senhor que vai fazer toda a diferença. E quando Neemias, então, se posicionou a orar, a buscar, a resposta, então, veio. Que diz a palavra que Neemias clamou a Deus. Primeira coisa, pediu perdão. Pediu a Deus misericórdia pelo povo. Pediu a Deus misericórdia e perdão pelo aquilo que o povo fez lá atrás. E o porquê, o resultado, o porquê o povo estava vivendo aquela situação. E diz a palavra que assim que ele orou, que ele clamou, ele então foi até o rei. Diz a palavra que Neemias, ele era o copeiro do rei. Neemias, ele era aquele que servia o rei. E ser copeiro naquela época era uma posição de chefe de Estado, vamos colocar assim, era uma posição muito elevada. Porque não é qualquer um que podia pegar aqui o cálice e entregar na mão do rei, não. O copeiro naquela época, a vida do rei dependia dele. Porque antes de entregar a comida do rei, antes de entregar a bebida do rei, o copeiro tinha que experimentar. Porque os imperadores daquela época, eles eram mortos por envenenamento. E o copeiro, ele tinha que experimentar a comida, a água, o vinho, tudo aquilo que o rei fosse alimentar, o copeiro que tinha que alimentar e beber primeiro. Porque se ele morresse, né, a comida estava envenenada. Então, Neemias era um homem de uma posição muito grande no reinado de Artaxerxes. Ele era de uma posição muito elevada. E o rei, e outra coisa, ele servia o rei com alegria. Ciro era um homem que servia ao rei, ou melhor dizendo, Neemias era um homem que servia ao rei Artaxerxes, é muitos nomes, né, gente? Que servia com alegria. Ele tinha prazer e amor naquilo que ele fazia. Ele tinha prazer naquilo que ele estava fazendo. É tanto que quando o rei olhou para ele, você está doente? Você está passando, você está com algum problema? Você está triste? O que está acontecendo? O que está acontecendo com você que você está dessa forma? Foi aonde ele abriu a boca e falou com o rei da situação miserável a qual estava vivendo Israel. E é interessante que Deus, ele sabe exatamente como ele faz as coisas. Neemias, Deus vai usar, gente, olha, Deus vai usar, é quem está à disposição dele. Deus vai usar é aquele que está com o coração voltado para ele. Deus sabia do temor, Deus não sabia do relacionamento. Aliás, Neemias era um homem que tinha relacionamento com Deus. Deus sabia que ele poderia usar Neemias. E Neemias estava onde? Do lado de quem? Do rei. Do rei. Daquele que podia
dar legalidade para Neemias fazer a restauração de Israel. Deus sabe trabalhar. Deus sabe trabalhar e sabe trabalhar de uma maneira perfeita. E Neemias, então, pediu ao rei: Senhor, eu quero cartas. Eu quero te pedir cartas para que eu leve até o guarda da floresta, aquele que vigia, né, a cidade, as fronteiras, né, vamos colocar assim, para que eu possa passar. Senhor, me dê materiais para reconstruir a minha cidade. Senhor, é a cidade que o meu pai, os meus antepassados estão enterrados. A minha cidade está destruída. Senhor, me dê permissão para voltar, para reconstruir. Gente, e certamente que Neemias era um homem de caráter, era um homem de um relacionamento com o rei, que o rei perguntou: quanto tempo que você vai ficar lá? Quanto tempo que você... O rei não poderia falar: não, pode colocar outro lugar e vai. Não, ele queria saber quanto tempo ele ia ficar lá. Tamanho era o relacionamento, era o quanto Neemias era um homem que tinha aquilo que ele fazia com amor, ele fazia com dignidade. Que o imperador queria saber quanto tempo o seu copeiro ia ficar fora. Mas diz então a palavra, que o rei deu então a Neemias o direito de ir, de fazer a obra ali, de restaurar então os muros, de restaurar a cidade. E hoje em dia, nos dias que nós estamos vivendo, vamos colocar aqui, trazer para os dias que nós estamos vivendo, quem está nos dando essa carta para ir e reconstruir muros por aí? Reedificar cidades. Quando se diz reedificar muro, reedificar cidades, é família, é lares, é reconstruir no nosso coração e reconstruir na vida das pessoas a palavra de Deus, é reconstruir no coração do povo, reconstruir no nosso próprio, a palavra, é absorver a palavra, é guardar a palavra no nosso coração, no nosso interior e anunciar essa palavra assim. É isso que Neemias queria, ele queria voltar lá para reconstruir o muro e a cidade. Hoje nós estamos aqui para absorver, para ir lá fora, para reconstruir muros, para reconstruir cidades, para reconstruir famílias, para ser instrumentos de Deus. Cadê os Neemias dos dias de hoje? Cadê os Neemias que Deus tanto chama, que Deus tanto quer encher? Cadê os Neemias da ousadia? Cadê os Neemias? E Neemias, diz a palavra, que Neemias, ele foi com a cara e com a coragem. E Jesus na frente, né? Deus em primeiro lugar. E ele foi fazer a obra. Agora, vocês acham que foi fácil? Você acha que pregar o evangelho, você acha que quando a gente quer pregar essa palavra da verdade, anunciar o evangelho verdadeiro, você acha que quando a gente quer fazer a obra do Senhor com amor e dedicação, vai ser fácil? Vai ser fácil? Não. Sabe por quê? Porque Sanbalate e Tobias se levantam. Assim como levantou lá nos dias de Neemias, para atrapalhar. Pensa em dois homens que atrapalhou, que tentou, né, atrapalhar ali a reedificação daqueles muros. Por quê? Porque a cidade de Judá era de quem ia vir dali, gente? É Jesus. Quem viria dali era Jesus, daquela terra. Os descendentes de Jesus é daquela terra. E Sanbalate e Tobias foi simplesmente usado pelo diabo para aquela obra ela não ser concluída. O tempo todo o diabo tentando impedir o quê? O manifestar de Deus. Tentando impedir o trabalho de Deus na terra. E Sanbalate e Tobias fez de tudo, e eles eram estrategistas. Eles fizeram de tudo para que a obra não fosse adiante.
E eles diziam no coração deles que aquela terra, né, eles diziam que quando os muros fossem levantados, vocês podem, né, ir lendo aí do capítulo 5 de Neemias, eles falavam assim que eles podiam aliás, capítulo 4, né? Olha o que eles dizem: os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Quando Sambalate soube que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito, escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria: que faz estes fracos judeus? Será permitido a eles isso? Oferecerão sacrifício? Acabarão num só dia. Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Estavam com ele Tobias, o amonita, que diz: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente seu muro de pedra. Olha a situação. Quer dizer, vocês podem até tentar, mas vocês não vão prosperar. Vai ser fraca a obra. Talvez vocês não sabem, mas quantas pelejas essa igreja, ou quantas palavras contrárias essa igreja ouviu. Quantas palavras. E eu vejo essa igreja exatamente assim como Neemias. Como Neemias, que está aqui para edificar muros, edificar vidas, edificar famílias. E fácil não é, e não está sendo, e para aqueles que querem pregar a palavra, não é fácil, não está sendo fácil, e não vai ser fácil, porque os Sambalate e os Tobias estão se levantando, e a cada dia mais. E a cada dia de uma maneira terrível para tentar impedir, porque se há palavra da verdade, se é palavra que é para glorificar a Deus, vai ter problema. Vai ter palavras contrárias para impedir o caminhar, para impedir o agir, a ação de Deus. E o interessante é que Neemias, ele foi um governador lá em Judá, que foi lá para edificar os muros. Ele foi um homem que ele não foi tipo assim, governador. Aí eu mando e vocês fazem. Não. Ele ia, dava ordem, mas ele também trabalhava. Porque a oração é assim. A oração, você ora, mas age. Você exorta, mas trabalha junto para edificar. E é esse o propósito que Neemias tinha ali no meio daquele povo. É esse o propósito que nós, como igreja, temos que ter nessa terra. Se eu critico, se eu questiono, se eu exorto, eu tenho que fazer a diferença. Qual é a diferença? Ajudar a crescer. E Deus tem chamado os Neemias. Deus tem nos chamado para fazer a diferença onde quer que nós passamos. E será que nós estamos fazendo essa diferença? E será que nós estamos protegendo as famílias, aquilo que Deus colocou na nossa vida para fazer? Temos ensinado as pessoas a palavra para elas não cair no falso, no mentiroso aí fora? Temos sido aquilo que Deus nos chamou para ser? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para a igreja nessa noite. O Senhor tem nos chamado para fazer a diferença. E é necessário que estejamos alimentados dessa palavra. É necessário que estejamos com o nosso muro, a nossa mente protegida. E esse muro só é protegido pela palavra, que é a nossa vida, que é a nossa mente. E eu gostaria de deixar então essa palavra nessa noite. Sejamos como Neemias. Sejamos edificadores de vidas. Edificadores para a glória e nome do Senhor. Porque se o povo, infelizmente, o Nabucodonosor dos dias atuais está para manifestar. O anticristo está para manifestar. E as pessoas cada dia mais têm saído da presença do Senhor. E infelizmente, se nós, como igreja, não nos posicionarmos para ir lá e fazer a diferença na vida dessas pessoas, elas vão ser levadas cativas também para o exílio. E olha que esse exílio
se elas não se converter, é morte na certa. Aí não tem mais volta. Então, igreja, toma posição, se posiciona como Neemias. Em nome de Jesus. Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Vamos estar orando, agradecendo a Deus.